Oi, gente. Muito se fala em terceira via no Brasil e por que é que ela não está decolando até agora. Claro que eu não posso afirmar que a terceira via não vai decolar até o ano que vem, mas o grande problema com essa expressão terceira via é que ela está conceitualmente errada, e eu vou explicar isso nesse vídeo de hoje, porque não existe uma terceira via. Existe a terceira, a quarta, a quinta via, porque os grupos que não se aglutinam em torno de Lula ou de Bolsonaro não são iguais. Eles são diferentes, eles têm projetos políticos diferentes e por isso é muito difícil que eles venham a se aglutinar em torno de um projeto unitário que venha a se opor. É possível, mas é improvável. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, a gente fala de política, de ciência e de filosofia, e o meu curso introdutório sobre Gramsci, em que eu explico vários conceitos políticos importantes para compreender a política, está com as inscrições abertas. Eu peço a vocês que se inscrevam no curso, que divulguem o curso, que convençam pessoas a se inscrever. O link e mais informações vocês vão ver nos comentários, no comentário fixado. Bem, por que as manifestações do último dia 12 de setembro não deram certo, né? Foram manifestações esvaziadas, e por que nas pesquisas, e aí eu me refiro não só ao Datafolha, não só ao Atlas Político, mas praticamente todas as pesquisas estão mostrando uma fragilidade da chamada terceira via. O grande problema dessa chamada terceira via é que, primeiro, que ela se divide em dois grandes blocos. Existem aquelas pessoas que são de esquerda, de centro-esquerda, mas que são críticas do PT, são críticas dos governos petistas e que não querem apoiar a candidatura de Lula para o ano que vem. Existe esse bloco. Muitos desses estão com Ciro Gomes, mas nem todos. E aí já temos uma divisão. Temos uma outra divisão de uma direita liberal, de uma direita que defende privatizações, que defende uma diminuição do papel do Estado em relação a direitos sociais. Nós vimos recentemente o João Dória, por exemplo, prometendo privatizar a Petrobras. O João Dória é um dos representantes dessa direita liberal. Claro que o João Dória já foi Bolsodória, apoiou o neofascismo, a gente não esquece disso de forma alguma, e ele tem tendências autoritárias também, mas do ponto de vista econômico ele se posiciona nessa direita liberal, não é? Embora conservadora do ponto de vista cultural, não é? E esse pessoal que é de direita e que rejeita hoje o bolsonarismo, ou seja, um setor da direita que rejeita o bolsonarismo, seja um setor culturalmente conservador que rejeita o bolsonarismo, seja um setor economicamente liberal que rejeita o bolsonarismo, representa um outro bloco, ainda minoritário dentro da sociedade brasileira, mas é um outro bloco que também é representado pelo MBL, pelo Vem Pra Rua e por outras organizações, que foram aqueles que organizaram predominantemente as manifestações do dia 12, né? Que se opõem ao Bolsonaro. De cara, nós temos já divisões dentro do bloco de pessoas que estão buscando essa terceira via. Mas existem outras. Tem ainda o Mandetta, que também faz parte desse bloco mais liberal, de um certo liberalismo social, dialoga com setores de centro-esquerda, mas é dentro do campo da direita liberal também. O João Amoedo, esse fortemente no campo liberal, não é? E outras frentes. O que significa que a chamada terceira via, e eu boto aspas, não é? Ela, na verdade, tenta aglutinar pessoas, grupos políticos e projetos econômicos que são muito diferentes. São muito diferentes. E isso é o que dificulta, nesse momento, que eles dividam palanque, que eles aglutinem em torno de uma mesma candidatura. A pessoa que, por exemplo, votou em João Amoedo, ou que hoje diz apoiar o João Dória, não é uma pessoa que vai ficar animada quando vê um discurso de Ciro
falando da importância das estatais do ponto de vista estratégico e a importância do Estado em fomentar a indústria nacional. Essa pessoa vai olhar para o discurso de Ciro falando sobre isso e vai dizer, beleza, esse cara eu não posso fazer campanha para ele, ele é uma pessoa que representa interesses opostos aos meus. De uma forma análoga, se nós formos ver um apoiador do Ciro, uma pessoa que leu o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que leu o livro do Ciro, uma pessoa que escuta muito Mauro Benevides Filho, não é, que viu palestras do Mangabeira Unger e que concorda com a ideia do Estado ter um papel importante na reindustrialização do Brasil e entende que o Estado tem um papel importante também em produzir justiça social através da tributação mais progressiva, essa pessoa, quando vê um discurso do João Amoedo, quando vê um discurso do João Dória, quando assistiu o João Dória dizendo e prometendo que vai privatizar a Petrobras por completo e que acredita que a competição interna entre entes privados é que vai derrubar o preço da gasolina, esse apoiador do Ciro vai ouvir o João Dória dizendo isso e vai anotar na agenda assim, bem, o João Dória é um cara que eu não posso apoiar sob nenhuma hipótese, eu preciso fazer oposição sistemática ao João Dória e ao João Amoedo. E é isso que explica, em parte, não é o único elemento, mas é um dos elementos que ajuda a compreender por que essa chamada terceira via, que é uma narrativa completamente equivocada, está nesse momento tendo tanta dificuldade de se viabilizar. Ela tem dificuldade de se viabilizar porque ela tenta aglutinar projetos e pessoas que defendem ideias de país e sistemas econômicos e concepção de intervenção do Estado completamente antagônicas. São coisas que não tem como se unir, se juntar. Eles apenas concordam que não deve ser Bolsonaro, nem deve ser Lula. Mas eles discordam radicalmente em relação ao projeto de país. E é isso, nesse momento, um dos fatores que dificulta a ascensão. O outro fator que dificulta é o que eu chamaria de efeito rebote, que é uma coisa muito comum na política brasileira. Lula desfrutava e ainda desfruta de grande prestígio junto a boa parte da população brasileira por causa das políticas sociais desenvolvidas em seus governos, que foi o primeiro governo da história recente do Brasil, sem sombra de dúvidas, a incluir políticas que beneficiam diretamente a classe mais pobre. Luz para todos, a unificação do Bolsa Escola em Bolsa Família, o aumento sistemático do salário mínimo, que beneficiou boa parte da classe trabalhadora. Então, de forma justa, e é compreensível que seja assim, boa parte da classe trabalhadora tem a memória de tudo isso que foi feito no governo petista. E, quando percebeu a tragédia do governo bolsonarista em relação à economia, em relação à pandemia, parte dessas pessoas que têm essa memória simplesmente voltaram, um setor, voltou à posição que tinha antes de apoio a Lula, porque já conhece as políticas que beneficiaram eles do ponto de vista material diretamente. O que significa que foi uma rápida recomposição, e é isso que explica Lula estar com mais de 40% em praticamente todas as pesquisas, oscilando ali entre 43% e 46%, dependendo da pesquisa que você acredita, não é? Sendo que todas as pesquisas estão apontando a liderança significativa de Lula, né? E isso é que explica essa memória do que foram os aspectos positivos dos governos petistas. E o Bolsonaro ele consegue reter de 20% a 22% a 25% da população porque ele retém um voto que não está analisando a questão em termos racionais. Essa é uma questão, inclusive, que eu analiso no meu curso introdutório sobre Gramsci, quando eu for falar sobre marxismo cultural e essa teoria da conspiração. O que teorias da conspiração como marxismo cultural e como notícias falsas fazem com a mente das pessoas é criar uma conexão entre os valores culturais que a pessoa tem, valores de família, valores religiosos
e uma série de outros valores, e um determinado candidato, e eles projetam nesse candidato a cristalização, a consolidação desses valores. Então, para eles defender o candidato, é defender eles próprios. Existe uma confusão, como se fosse time de futebol. Vocês já devem ter visto gente defender time de futebol, torcedores defenderem time de futebol, como se o time fosse eles e eles fossem o time. Essa coisa de dizer, o meu time é o São Paulo, meu time é o Flamengo, meu time é o Corinthians, meu time é o Palmeiras, meu time, essa coisa possessiva com o time, é no fundo uma atitude que confunde o time e a identidade do time e a identidade da pessoa. É, no fundo, o que mantém o Bolsonaro viável eleitoralmente, uma política de identidades à direita. É o identitarismo de direita, porque é uma política de identidade. Eles se identificam com uma projeção que eles têm em relação ao Bolsonaro. Não é nem necessariamente o que o Bolsonaro é, mas é fundamentalmente essa projeção. E desfazer essa projeção, desfazer esse encanto, desfazer esse feitiço, né, esse elemento subjetivo que paira nas mentes dessas pessoas, é muito difícil. Vão ser necessárias muitas decepções e um processo gradual de desconexão, de dificuldade financeira para essas pessoas, de dificuldade da realidade, para elas fazerem. E mesmo isso é difícil porque elas podem sempre tentar responsabilizar outra pessoa, que é o processo bolsonarista. Responsabilizar os governadores, responsabilizar os governos antigos, os governos petistas, responsabilizar outras minorias. E aí vocês podem imaginar o que a xenofobia faz com que a mente dessas pessoas. Responsabilizar a China, né, uma potência externa. E aí vem o conspiracionismo típico do neofascismo. Não é? E é isso que aglutina o bolsonarismo no lugar. E é por isso que, nesse momento, uma alternativa que não seja nem Lula, que não seja nem Bolsonaro, é tão difícil para ser pensada e para ser visualizada. Com esse vídeo, eu não quero aqui me posicionar para as eleições de 2022, porque eu acho que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou à esquerda, inclusive do PSOL, né, em várias das minhas posições, e eu vou apoiar o candidato ou a candidata, a pessoa que tiver melhores condições de derrotar o neofascismo ou que melhor expressar o meu ponto de vista, e no eventual segundo turno vou apoiar o candidato que estiver mais à esquerda e que puder e que estiver defendendo um projeto mais próximo do meu. Eu sou muito pragmático e racional com relação ao meu voto, e cuidadoso com relação ao meu voto. Mas eu queria deixar essa reflexão para vocês em relação a essa chamada terceira via, porque tem muitas narrativas equivocadas e simplificadoras em relação a isso. E eu espero que com esse vídeo eu tenha lançado um pouco de luzes e um pouco de reflexão para vocês sobre esse tema. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. E se lembre sempre de se inscrever no canal e se inscrever também no nosso curso introdutório sobre Gramsci, que vai trabalhar com vários conceitos de análise política e de análise de conjuntura que são muito importantes para compreender o nosso momento atual. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.